Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Iraldini e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre inteligência artificial, processamento de linguagem natural e consciência. Né? Pegar um pouquinho aí a onda de se as inteligências artificiais são realmente conscientes e o que tem de verdade e mentira nesse jogo. Quem é que tá aqui com a gente, Cássio Politi, para essa discussão? Fala, Marcel, tudo bem? A gente vai falar disso aí um pouquinho naquela linha newsjacking, né? A gente pega uma notícia que está na hype no momento e a gente aproveita e discute esse assunto que foi pauta e tem sido pauta de meados de junho. E para o nosso bate-papo de hoje aqui, eu tenho a satisfação de anunciar o André Rosa, jornalista, professor, líder do time de tutores na parte de educação ali da Digital House, que é uma das escolas aí de tecnologia e áreas que circundam a tecnologia, uma das mais relevantes hoje no mercado. André, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa, André. Eu é que agradeço, Cássio, Marcel. Vai ser uma delícia a gente divagar aqui sobre coisas que tenho certeza, se a gente juntar o tempo que a gente lê e discute e trabalha com tecnologia, dá um século aqui, um século de trabalho juntando nós três juntos aqui, viu? É isso aí. Bom, André, vamos lá, eu vou dividir essa conversa assim. Primeiro vamos contar uma historinha e depois a gente discute os desdobramentos dela, né? Que historinha é essa que eu quero contar aqui? É a história que acho que muita gente acompanhou, que está relacionada ao Lambda. Escreve Lambda, que é Language Models for Dialogue Applications, né? Então seria a inteligência é um modelo de linguagem de aprendizado de máquina criado pelo Google. Basicamente é um chatbot que deve imitar humanos em conversas, né? Tem sido desenvolvido já há alguns anos, coisa de 5 anos aí pelo Google, e causou polêmica, né? Vamos contar essa história aí. Acho que teve gente que andou tomando puxão de orelha no Google, né? Talvez a perder mais do que o bem-estar da orelha. Talvez a pessoa vá perder um pouco do emprego, mas tudo bem. Não estamos aqui para fazer juízo de valor da gestão de RH do Google. Não é esse o tema de hoje. É isso. A gente está falando do Blake Lemoine, que é um cientista com graduação e mestrado em ciência da computação pela Universidade da Louisiana. E aí ele deixou o doutorado dele, o André sabe bem o que é esse mundo, porque também passou pelo doutorado, e foi trabalhar no Google, né? E tem um detalhe aí, André, que ele é padre cristão místico, né? E isso não é só uma curiosidade que a mídia traz, assim, para, sabe, colocar rótulos ou criar um personagem em cima desse sujeito. Isso tem a ver com o que aconteceu, né? A gente vai explorar isso aos poucos aqui ao longo da conversa. Mas a coisa toda estourou a partir de uma entrevista, né? Ele decidiu contar ao The Washington Post um episódio que o deixou, vamos dizer assim, preocupado, ou ele ficou meio que na dúvida sobre como lidar, né? O que o Lemoine fez? Ele, durante os testes, basicamente ele, junto com a equipe de engenheiros, estavam testando questões éticas relacionadas a de que forma essa inteligência artificial poderia dialogar com outros usuários, e chegou a algumas conclusões assim, que chamaram a atenção, tanto dele, mas especialmente dele, e que depois isso saltou aos olhos na mídia. No instante em que ele começa a conversar ou a trocar frases com essa inteligência artificial, e o Lambda, né, como a gente faz aqui a pronúncia, começa a dizer que se considera ou que se entende como uma pessoa com vontade de aprender, com vontade de entender contextos, e num outro momento, numa outra conversa, de tudo que foi divulgado, apenas alguns extratos, né? Ele se sente ameaçado no instante em que é possível que no instante em que se desliga essa inteligência artificial. Vamos desligar ou vamos desativar. Ele entende que isso seria, entre aspas, dolorido, ou como se fosse um assassinato, ou ficaria triste em função disso. Veja, acho que a questão principal aqui é como é que a gente interpreta
A resposta que uma máquina dá é uma espécie de pesquisa do Google, ou o que você quer saber do Google com anabolizantes, em que você vê ali uma potencial resposta que a máquina não sabe exatamente de onde isso vem, como que isso vem, mas isso aparece registrado, né? Ou você incorpora a ideia meio antropomórfica, essa é a palavra que a gente utiliza para dizer estamos atribuindo valores dos seres humanos em outras coisas, em outros objetos, incluindo uma abstração aqui, um software, né? A gente dá valores a esse negócio e, puxa, pera lá, ele me respondeu como se fosse uma pessoa. Eita! Talvez a gente esteja diante de uma máquina que, enfim, tenha um nível ainda que elementar de senciência, ou seja, ele meio que entende alguma coisa e se reconhece de alguma coisa. Acho que essa é a grande discussão, essa é a grande a polemização que foi feita, e de novo, pegando o que o Marcel falou, né, trazendo sobre a questão do RH do Google. A grande, vamos dizer assim, um dos lapsos que o Lemoine teve aqui foi de dar uma entrevista a respeito de algo confidencial, né, e de tratar desse assunto de forma pública. Tem uma coisa que eu acho que, além do tratar, ele usou o sobrenome corporativo, né? O sobrenome corporativo do Google é um sobrenome grande, ele é o Lemoine do Google. E ao trazer o sobrenome corporativo para uma entrevista, que é colocada como o engenheiro do Google, diz que a inteligência artificial está viva, e ele mudou ali uma coisa de posicionamento oficial, né? Versus opinião pessoal. E tem uma coisa, a gente antes aqui tava conversando, eu acho que vale a pena trazer a alegoria do abismo, né? Que ele pode ter olhado tanto tempo para o abismo que o abismo olhou de volta para ele. Ele olhou por tanto tempo a escuridão e o infinito que acabou achando que, por não ver o infinito dentro de um abismo, é o próprio universo. Então, tem um pouco ali de o pessoal tá usando muito agora para desqualificá-lo, chamando ele de ocultista em alguns twitters e tudo mais. Mas assim, tem um pouco das crenças pessoais deles, é óbvio, tem um pouco do quanto ele está envolvido com este projeto, e tem um pouco do antropomorfismo natural, ou palavra difícil, que a gente tem hoje em dia, né? A gente, somos criados desde de muito tempo ali, com histórias da Disney, em que o rato fala, em que a xícara da Bela e a Fera fala. Hoje você conversa com a Siri, você fala com a Alexa. Não é com você, você não precisa responder. Deixa eu desligar a minha aqui. Hoje a gente já fala com coisas e elas nos respondem, mas existe uma diferença que a gente precisa saber identificar, que é a consciência da resposta e a linguagem. Tem uma coisa eu acho que é importante de pensar ali, que eu acho que até está causando ruído, e o André, nesse ponto, acho que pode trazer mais elementos do que eu consigo trazer para a discussão, mas que, poxa, a gente voltar alguns anos, vamos voltar ali, se eu não me engano, 2016, a gente tinha uma inteligência da Microsoft, eu acho que era 2016, tá? Mas tinha uma inteligência da Microsoft que, ao ser plugada no Twitter, virou racista em 24 horas. Então, ela estava racista, ou a base que ela foi ter para aprender respostas foi uma base que estava extremamente viciada em respostas fascistas, em respostas carregadas de ódio, e ao perguntarem qualquer coisa para ela, ela respondeu daquele jeito, porque foi a amostragem que ela teve. Então, falar que ela então teve consciência e conseguiu fazer a visão de nós e eles e conseguiu desumanizar certas características da humanidade para poder virar racismo, é demais. A máquina não conseguiu fazer isso. Óbvio, a máquina não estava certa, vai lá e deleta aquilo que deu errado, aquele teste. Mas não é. A minha visão, ao ver esse nível de discussão, é a gente muito rápido querer ir lá para o Exterminador do Futuro, sem ter passado nem pelos itens desnecessários, é ficar com medo da máquina antes da gente conseguir ter absorvido dela o todo e ter feito a jornada da onde a inteligência artificial pode nos ajudar.
André, o que você acha desse ruído, assim? É isso. O termo inteligência artificial, se a gente sai um pouco da discussão, vamos dizer, pesquisa científica ou dentro do universo ciência da computação, vou falar um pouco aqui do meu lugar, que é da área da comunicação, que vem pesquisando essa interdisciplinaridade entre comunicação e ciência da computação. As ciências cognitivas vêm fazendo isso nos últimos tempos de uma forma muito inteligente. Fora desse lugar, tudo que se discute sobre uma eventual inteligência artificial geral ou uma inteligência artificial que possa chegar num nível tão abstrato de, por exemplo, emular de forma muito forte a consciência humana, ou ainda de pensar como um humano, ou de alguma forma desenvolver capacidades que são essencialmente humanas. A gente falava também um pouco isso antes da gravação, como criatividade, como ironia. Não existe forma mais humana do que, por exemplo, a ironia ou mesmo a consciência de que você errou, a consciência de que você sentou na jaca, né? Pisou no tomate. Essas são questões que nenhuma inteligência artificial, e é seguro afirmar, ao menos pelo que a gente vê dos especialistas, que Lambda também não chegou nesse nível, não chegou nesse estágio. Não tem a menor possibilidade. E aí, trazendo de novo uma outra referência pop, pegando, Marcel, que você falava sobre o olhar dentro do abismo. Hollywood está cheio de exemplos incríveis, e um dos que eu adoro é Her, que é um filme que está ali um pouco antes da inteligência artificial da Microsoft, onde basicamente o personagem principal dialoga com a Scarlett Johansson, que é uma inteligência artificial muito, enfim, apaixonante, você se envolve com muita facilidade com o discurso daquela inteligência artificial, e que ali a gente já tinha ali uma discussão sobre, caramba, no dia que a inteligência artificial chegar nesse lugar, quais os impactos, quais são os limites éticos, o que a gente pode, o que a gente não pode. Afirmar hoje, diante do potencial que a gente tem de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, deep learning, redes neurais com uma capacidade seguramente muito superior em relação ao que a Microsoft desenvolvia há 5, 6 anos. Hoje você tem modelos ou parâmetros na casa dos bilhões. Você tem redes neurais que conseguem, vamos dizer assim, emular comportamentos humanos em que, assim, seria, assim, a gente não fala mais do teste de Turing, porque é muito fácil você convencer qualquer pessoa de que não se trata de uma máquina, é alguém emulando o comportamento humano, sabe? Daí a dizer que essas conjunções computacionais agora possuem consciência, existe ainda um limite desgraçado pela frente, assim, existe um abismo, e que é isso que o Marcel nos trouxe aqui. Seguramente o impacto no instante em que as respostas passaram a vir diante de alguém que talvez esteja muito envolvido, e gente, isso é palpite, tá? É palpite. Muito envolvido na pesquisa, trazendo suas crenças e trazendo resultados desses testes, isso provavelmente tem muito mais a ver com as nossas limitações humanas do que com o desenvolvimento de uma máquina. Sim. E tem algo que você trouxe também da linguagem que eu acho bastante interessante nessa conversa. Se a gente pega... né, a gente foi ali quase que contra os homens naquela inteligência da Microsoft. Agora a gente está falando no momento do mundo em que, pegando aqui embalo de um livro que eu literalmente amo, que na verdade é a obra toda do Harari, eu não sei mais nem onde acaba Sapiens e começa Homo Deus, mas o Harari coloca a gente assim, ó, né, pós-revolução todas, hoje a gente tem uma sociedade que ela deixa de ser teocentrista e ela passa a ser homocentrista, né? É o homem no meio, é o homem como uma figura central. Então, ao você entender que o estímulo de resposta da inteligência artificial é virar e falar que os engenheiros estão fazendo testes comigo sem pedir, né, a minha autorização, então não tem o meu consentimento, eu tenho que ser tratado como uma pessoa, né, e como um indivíduo, não foi nem uma pessoa, foi como um indivíduo e não como uma propriedade, ela está praticamente reproduzindo o nosso próprio discurso, mas a nós, ao ouvir este discurso extremamente humano, e com a própria, de novo voltando para o Harari, né, com a nossa característica ali do humano de ser mestre de dissonância cognitiva, de acreditar em algo no laboratório, acreditar em algo da porta para fora do laboratório, né, então
olhar para aquilo e falar, isto está consciente do seu lugar no mundo, foi um passo muito pequeno para ser dado. Então, eu realmente acredito que ele acredita no que ele falou naquele momento, que ele se sentia mal, mas muito mais pela resposta causada nele ao ouvir aquilo da máquina, do que necessariamente a consciência da máquina no lugar dela no mundo. Porque se ela for ser extremamente consciente, o meu lugar no mundo bom, na nuvem. eu sou literalmente algo que não é consciente de fato, mas se assim o fosse, não ia querer ser tratado como um ser humano. Tentando aqui pensar do nosso lado, aqui, do lado dos humanos, né? Acho que a minha reação é de muita gente, no primeiro momento que você lê a notícia, você fala assim, tá bom, tem um cara aí querendo aparecer às custas do Google. Aí quando você olha, dá um zoom um pouco maior, fala, não é isso, não é só isso. Né? É mais do que isso, porque, na verdade, é como você falou, Marcel, foi uma orientação, uma declaração sincera. Me parece que não é uma jogada de autopromoção, nada disso, ele realmente falou o que ele achava. Só não cumpriu. Ele próprio admite numa entrevista para a Fox que, olha, eu acho que eu fui punido porque eu não tinha autorização para falar. Ele fala isso na maior ingenuidade até, né? Então você vê que não é essa jogada. Então, o meu ponto aqui por que a gente está discutindo tanto isso? É por medo, né? A gente tem algum medo? Qual é a real ameaça que tudo isso que a gente está falando que pode vir a acontecer traz para nós, seres humanos, e para as empresas com as quais nós trabalhamos? Eu vou começar essa resposta difícil trazendo uma coisa que nos parece muito óbvia. O ser humano tem medo do que não conhece. O ser humano tem medo do que não tem resposta. E aí alguém pode dizer assim, não, mas os computadores, mas as bases de dados, bilhões de parâmetros, inteligência artificial. Muito bem, bonitão. Agora defina consciência. O que é consciência para você? O que é consciência dentro do que você acredita? Se você for como Lemoyne, que tem uma orientação cristã ou tem uma orientação religiosa, é muito provável que você diga algo como espírito, como alma, como algo que não está necessariamente ligado ao seu cérebro, não está necessariamente ligado ao seu corpo. Você pode acreditar nisso e vou mais longe, adoraria conversar com muita gente até para entender outras crenças. Se você ouve o Ray Kurzweil, que é um dos consultores do Google e que discute como, por exemplo, entre aspas, fazer o download do seu cérebro, isso já tem tempos, muito tempo, que o Ray Kurzweil traz uma hipótese na qual, vem cá, não existe alma, espírito, existe um hardware, um software orgânico e que se isso de fato existir, a neurociência, outras ciências que estudam o cérebro, e vamos lá, a gente está muito atrás em qualquer discussão neurocientífica. Os próprios cientistas ligados a essa área são muito honestos ao afirmar que pesquisas recentes sobre como o cérebro funciona estão engatinhando. Tá? Bom, o Ray Kurzweil vai dizer o seguinte, olha, não existe isso de separação entre cérebro humano e alma. Portanto, em tese, eu conseguiria fazer o download do cérebro do ser humano no futuro. Né? E a partir daí compreender essa emulação de como o cérebro funciona para entender o que é essa tal consciência sob um prisma estrutural, sobre um prisma, pegando aqui um pouco de ciência, né? Uma coisa mais estruturada, né? Para a partir daí utilizar de outros recursos computacionais para emular esse negócio. Né? O Ray Kurzweil, como consultor do Google, provavelmente esteve muito envolvido no desenvolvimento de Lambda, dessa inteligência, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, Cássio, do que você tem medo, né? André, do que você teme, afinal de contas? Meu único temor é daquilo que eu não sei. Eu realmente não sei o que é consciência sob o prisma da psicologia, dos behavioristas, sob o prisma enfim, de quem pensa sobre a questão estruturalista da coisa. Eu não sei quem está certo, eu sei que a ciência trabalha para chegar a consensos. E ao mesmo tempo, e aí, de verdade, eu vou aqui bancar o advogado do diabo, adoro os lugares onde eu trabalho, adoro o meu salário, quero ganhar mais, quero pesquisar e pensar em formas do capitalismo beneficiar a minha vida,
não sou contra a grana, pelo contrário, mas é fato que existe um caminhão de dinheiro sendo jogado em inúmeras pesquisas ligadas à inteligência artificial. E a mesma dúvida que eu tenho sobre o que é consciência, um leigo em ciência da computação como eu, muitas vezes, pode se perguntar: vem cá, a gente tem certeza ou a gente consegue garantir, a partir de algum engenheiro, a partir de algum pesquisador, como é que é as redes neurais do Google para essa inteligência artificial, como é que ela opera? Quais parâmetros? Que tipo de. Se a gente puder reproduzir a sequência, a intencionalidade humana por trás do código, sabe? Que chegamos ao ponto de ter esse tipo de resposta semântica ao final desse processo. A gente tem como reproduzir isso? A gente tem como ver como é que isso foi feito? Existe uma caixa preta que pode ser transparente? Tem algum tipo de accountability lá dentro do Google para isso? Veja, eu estou jogando a coisa também sobre esse aspecto, sobre esse viés, é um viés ético, né? Que nós, seres humanos, também a gente não sabe muito bem lidar com isso. Mas se a gente for botar as máquinas na conversa, como é que a gente vai colocar isso junto? Eu não sei se eu respondi, Cássio, mas eu estou jogando coisas aqui para a gente aumentar essa discussão. Sobre o viés ético, André, vou pegar carona no teu ponto. Acho que tem. Se a gente for olhar literalmente sobre o viés ético, a preocupação. Numa inteligência artificial consciente? Não, a preocupação já devia estar no algoritmo do Facebook, no algoritmo do Twitter, no algoritmo do Netflix. Porque, assim, ao fazer reprodução de câmera de eco, né? Assim, tem um ótimo documentário com um mega viés a favor do Netflix também, mas, assim, ele vale quanto a conceito, que lá, o dilema das redes, que, cara, assim, o objetivo primal do algoritmo é te manter na rede. Só que ao te manter na rede, câmera de eco dá mais certo, né? Platão já sabia disso quando, né, lá na fábula da caverna. Mas assim, câmera de eco dá mais certo, porque daí eu estou em ambiente seguro, eu só tenho conhecido, todos concordam comigo, então você fica. E ao você ficar aqui, você só tem isso, então quem não tá na tua visão do mundo está errado, e aí você cria um problema social do que a gente está vendo hoje. Então, ok. Então, trabalhar com proposições éticas mais abrangentes e mais sistêmicas, não olhar o impacto maior que um algoritmo possa ter, sendo ele de uma inteligência artificial muito mais convencional, de um algoritmo diria que muito até de regressão linear, que é o que deve fazer o algoritmo base do Facebook, depois dali ele ficou bem mais sofisticado, mas até neste momento a gente tem que trazer a ética para a mesa. Então assim, quanto à ética, eu acho que sim é uma preocupação de hoje, mas é uma preocupação de hoje de o que isto manipula nas pessoas que usam, e não necessariamente o que aquilo acontece. Eu acho que quando a gente olha para a inteligência artificial ficando consciente, a gente acaba ficando com medo muito mais, e aí sim, vindo para business, se eu passo a ter uma inteligência artificial que vai trabalhar 24/7, que vai trabalhar na totalidade da tua rede neural, que pode ficar viciada em um determinado tema, então eu vou ter um esquadrão dessas redes de múltiplo outputs que não vai cansar, de repente para virar hater da minha marca. Tá, e, eu vou ter um esquadrão de hater. Ele vai poder, então, conectar no... Esse robô pode conectar no Twitter e ficar falando mal de mim, porque ele vai argumentar muito bem, porque ele tem toda a internet a seu favor para conseguir pesquisar numa velocidade que um ser humano não faria. Então, acho que as marcas têm um ponto ali claro de como é que eu lido com isso, como, então, uma inteligência artificial vem consumir. Porque, né? E ela vai ter emoção, então eu posso criar momentos de experiência. Como é que eu crio momentos de experiência? Mas... Então, voltando lá para o Harari, talvez uma inteligência artificial, que seria uma abstração jurídica, não existe fisicamente, vai poder ser dona de alguma coisa? Porque uma empresa o é. Na hora que uma inteligência artificial virar dona de coisas, ela pode trabalhar e conseguir operar tão bem essa propriedade dela, falando do ponto de vista aí de valorização do capital, e virar o próximo Elon Musk, que vai então a próxima trilionária do mundo vai ser a Lambda, de repente. Então acho que tem barreiras que a gente não viu. E tem o mais mundano. Existem hoje alguns elementos que eu entendo que o ser humano ainda tem o monopólio. Então, nós temos o monopólio da criação, da criatividade genuína? Temos. A gente tem o monopólio do relacionamento pessoal? Temos. Mas tem o chatbot. Cara, conversar com o chatbot, bora combinar, é muito ruim.
Inclusive com o Landa ali, eu não consegui perceber, tá, mas ele vai resolver o problema de fato ou ele vai ser um chat, né, para uma pessoa que está ali se sentindo sozinha? Agora, fazer um relacionamento para resolver um problema que vai ter uma transação adquirida ou que vai ser para resolver uma transação mal feita, que vai girar a máquina, né, da economia, hoje ainda é o ser humano. Quando a gente pode falar que uma inteligência artificial passa a assumir isso com proeficiência, acho que aí sim a gente vai ter problema das empresas, as relações trabalhistas e tudo mais. Então, eu vejo que estas barreiras, ao serem ameaçadas, o desconhecido para o qual a gente olha é maior. E não quer dizer que elas não vão ser ameaçadas, tá, gente? Eu não sei. O André certamente vai ter muito mais exemplos do que eu, mas existem hoje geradores de texto, gerador de foto de ser humano, gerador de foto de gatinho. Você vai, então não preciso pegar uma foto de um ser humano? Não, vai lá numa inteligência artificial e fala, eu preciso de foto de um homem negro na praia. E ele vai conseguir gerar para você a foto de um homem negro na praia. E aí? Eu vou mais longe, você consegue gerar um vídeo. Você consegue produzir, por exemplo, reproduzir a fala, a expressão facial, ainda não com detalhes, enfim, com definição, mas hoje você já consegue, por meio de sistemas, construir um vídeo. Por exemplo, eu quero vou montar um canal no YouTube e quero uma apresentadora deste canal para, por exemplo, ler um texto, um teleprompter, como a gente vê, por exemplo, em qualquer apresentação de um programa de TV. Eu consigo fazer isso artificialmente. Já é possível ter tecnologias em que eu possa construir por exemplo, um programa, um canal no YouTube, um vídeo onde eu tenho uma apresentadora que não existe fisicamente, com uma voz construída por computador, e ainda não temos certeza se um texto para que essa apresentadora possa ler tem que passar ou não por uma revisão, tem que passar por algum tipo de verificação humana previamente, mas já está num momento muito próximo em que conteúdo, vamos chamar aqui de um conteúdo relativamente fácil de ser estruturado, um conteúdo em que você tem claramente como que essa frase é construída, dentro dessa sequência de informações, qual é a mais importante. Estou trazendo o básico do básico de uma notícia para que vocês reconheçam que são poucos os parâmetros, por exemplo, para definir como se constrói uma frase, como que essa frase fica mais inteligível em relação a outro exemplo. Para imaginar que já existem ferramentas em que eu possa, por exemplo, publicar imediatamente após a apuração de urnas em 5.000 municípios o resultado das prefeituras, quem foi eleito, quem foi para o segundo turno, quem não foi, qual foi a votação, utilizando modelos prévios. O G1 fez isso nas últimas eleições para prefeito, publicou algo como 3, 4, 5 mil textos com informações de apuração, sem utilizar praticamente nenhum redator. Isso já acontece com previsão do tempo, isso já acontece com scout em placares esportivos. Quando a gente pensa em automação em notícias, e a gente escala isso para outras potenciais automações em que, e aí eu vou trazer o Harari, que o Marcel nos traz aqui, a gente não tem que estar preocupado com o emprego desse cara. E o Harari diz isso. A gente tem que estar preocupado com as funções na qual o ser humano possa aplicar aquilo que só ele tem, que é a criatividade, que é muitas vezes uma postura de tomar uma decisão, muitas vezes que pode ou não fazer algum tipo de julgamento que uma máquina não é possível trazer. Fugindo um pouco da minha área, comunicação, é muito provável que a maior barreira para carros autônomos que se utilizam de inteligência artificial não está necessariamente na parte estrutural, na parte técnica. Isso já está pronto. Provavelmente uma das maiores barreiras ainda é diante de um potencial acidente, diante de um potencial problema que envolve, por exemplo, uma lesão grave. De repente é um acidente inevitável que envolva lesões graves. Como é que a gente define ou deixa para que uma máquina decida, não, então eu vou bater aqui, ou então eu vou atropelar ali, não, então eu vou capotar, vou virar, mas vai ser desse jeito aqui. A máquina não tem, imagino, esse discernimento. A gente está falando aqui de consciência sobre outro viés, sobre outro aspecto. Eu percebo um pouco, Cássio, eu tenho
Eu não vou dar o nome da empresa, porque quem me falou, contou essa história muitos anos atrás, não me deu. Falou assim, eu acho que é, então eu vou ficar com a ilustração. Entre o fato e a lenda, sempre publique a lenda, Marcel. Isso é jornalismo caça-clique. Eu vou ficar com a lenda aqui, mas ela vai ser só uma ilustração. Quando a gente começa a ter popularização da internet no Brasil, houve-se a lenda de que agências de turismo foram tentar proibir parte da internet, ou parte das funções que ela viu, porque ia quebrar o seu negócio. E de verdade a gente estavam certas, quebrou. Mas ao mesmo tempo que quebrou o negócio delas, né? Poxa, a gente olha para a Flytour, que surge ali para pegar uma 100% nacional, e vira um monstro. Aí a gente vai olhar ali a Submarino Viagens, que era um varejo e aproveitou tráfego, uma outra OTA, e aí tem o Decolar.com, e depois agora 123 milhas, que já é para fazer um outro jeito, que é quase peer-to-peer e tudo mais. Então, assim, a gente teve, ao acontecer uma disrupção tecnológica, a gente teve a criatividade para conseguir romper essa barreira. E essa criatividade já era uma projeção para comportamento futuro. Hoje, eu consigo ver pouco máquina fazendo isso. Ao trazer isso, a gente vai ter sempre aqueles que vão olhar na internet e falar assim, mas tem aquele site lá que tem uma música do Metallica que não é do Metallica. Tem um negócio ali do Sabotage que não é do Sabotage, sim, mas ao falar que é uma música do Metallica que não é do Metallica, o que a máquina entendeu foi qual é o algoritmo de criação do Metallica. Como é que é a assinatura daquele artista individualmente e montar algo que é muito daquele artista. Então, é você querer conseguir achar que não existe diferença entre uma obra original do Spielberg com o Stephen King e olhar para aquelas obras pasteurizadas que saíram ao final dos anos 90, que era uma cópia, e ia falar, você vê, Stranger Things é a mesma coisa. Não, não é. Stranger Things é uma homenagem que tem um quê artístico de criação absurdamente grande em cima, e a gente tem, entre uma coisa e outra acontecer, um monte de cópia barata, que aquilo sim, máquinas poderiam ter feito. Desculpe quem foram os roteiristas, mas assim, não tinha alma, não tinha um elemento de criação, não fazia com que as pessoas se importassem com os personagens e tudo mais. Trazer para a linha de cultura pop eu acho até fácil, mas quando a gente olha para negócios, isso também acontece. Alguns negócios morreram naquela disrupção e outros nasceram. Eu acho que o medo que se tem é qual é o tamanho dessa nova disrupção. Mas, gente, de verdade, a gente está falando de inteligência artificial, mas qual foi o tamanho da disrupção quando o Steve Jobs decidiu literalmente juntar todos os devices no iPhone, né? Todo mundo já sabe, que me conhece, que eu não sou Apple user, mas eu tenho que reconhecer que ele foi o primeiro precursor. Então, ao colocar app, todo o conhecimento da internet no nosso bolso, ele muda o comportamento de forma radical da humanidade. Isso era algo para que a gente não estava nem olhando. Isso criou muito mais melhoria na qualidade de vida daqueles que foram, né, impactados por essa tecnologia, do que desemprego, do que problemas e negócios que quebraram e tudo mais. Acho que a gente tem capacidade, como ser humano, de dar o próximo passo. A Kodak talvez lamente, né? A Kodak vai lamentar sempre, mas é assim, você vai pegar um ou outro exemplo nesses casos só, mas é isso aí. Mas o saldo é positivo, como o Marcel trouxe. E eu queria apontar, Marcel, para a gente fechar o papo aqui, nessa direção, tá? Que você já começou a esboçar. Que é, talvez voltando um pouco para a terra aqui, né? Voltando um pouco colocando os pés no chão. E não que a gente tenha viajado, que eu quero dizer, a gente fez um exercício muito de possibilidades aqui, né? Mas é aquilo, num extremo, você tem a máquina fazendo muito pouco, a inteligência artificial fazendo muito pouco. Como você falou, ser atendido por chatbot é muito ruim, né? Então é o estágio em que a gente está hoje. No outro extremo, né, meio alarmista, talvez na linha do que esse cientista do Google trouxe, uma coisa, né, de, puxa, a máquina quase que escravizando o ser humano, tomando conta de tudo e tal. Então, quando eu falo voltar para a Terra, é tentar enxergar um meio termo aí que, a mim, parece o mais razoável, conseguir ver como um quadro mais provável, né? Algo como inteligência artificial lidando com os sentimentos facilmente, entendendo, sendo mais familiar para ela o sentimento humano, mas o ser humano no comando, né? Mais ou menos como é hoje, mais ou menos como a gente consegue imaginar melhor. Não estou falando que vai ser assim, só estou falando até onde minha imaginação chega. Então, nesse caso,
é um avanço para a inteligência artificial, né? Você colocar o sentimento ali. E a pergunta é, que oportunidades vocês acham que isso gera? Se esse cenário que eu desenhei se confirmar, por exemplo, no futuro, vai na linha do que você acabou de dizer, Marcelo, gera muita oportunidade. Vou dar uma boba aqui. O chatbot deixa de ser tão chato. Talvez ele entenda como é que eu tô, tenha mais empatia por mim na hora que eu falo com ele e consiga se parecer mais com o ser humano. É só um exemplo bobo. Então, assim, que oportunidade gera se esse cenário de sentimentos entrarem, mas a coisa continuar sob controle? Eu acho que tem uma discussão a priori que eu li, eu não lembro, eu não vou dar crédito porque eu realmente não lembro, mas eu acho que a priori a gente vai ter hoje a gente tem muito engenheiro e o cientista de dados, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter o designer de ética para isso acontecer. Porque a gente vai dar tem uma analogia aqui do próprio Google, que você ter inteligência artificial na sua empresa hoje não é você ter o Einstein trabalhando para você. Né? O Einstein, não estou falando da inteligência artificial da Salesforce, nesse caso seria, mas estou falando do próprio Einstein, Albert. O próprio Albert, o próprio físico que vai lá, que quebrou as barreiras do que a imaginação traria ao criar o seu modelo de física teórica ali. Bom, não é isso. Você vai ter um exército de crianças de 5 anos. E ao conversar com um exército de crianças de 5 anos num chatbot não é legal, porque elas não entendem, porque se você faz uma construção de frase que não é direta, ela não vai entender, então tem todo ali um problema. No momento que isto escalar e a gente puder falar, não, a gente agora tem um exército de Einsteins trabalhando para mim, o design de como esses Einstein pensam, o design da visão de causa e efeito mais global, vamos dizer assim, ela vai ser mais importante. Então eu acho que tem todo um trabalho de como é que a gente dá os limites para tudo isso, que vai ser ainda, e diria que por muito tempo, do ser humano. E óbvio que a gente vai ter profissões que vão acabar. Então hoje programador está em top. Gente, desenhar um algoritmo a partir do problema entendido, ele é desenhar um algoritmo. Então, tem regras pré-estabelecidas na linguagem. Então, essa profissão acaba. Muito provavelmente. Tá, mas então quer dizer que todo esse exército de gente de tecnologia que foi formado vai ficar desempregado? De jeito nenhum. Então, vai ter outros elementos que a gente vai precisar que um ser humano bote a mão. Então, vai ter hora ali que vai ter... Você vai pedir para a máquina fazer coisas e ela vai dar escala, mas é o ser humano que vai dar um insight, é o ser humano que vai conseguir tomar aquela decisão, muitas vezes contra-intuitiva, que não é direta, que não é na matemática que é feita. Porque, buscando ali o exemplo do André, na matemática a Kodak estava certa. Mas no destino ficou muito claro que não estava. Uhum. Eu vou complementar, não necessariamente para falarmos sobre cenários futuros, onde o jornalista deixa de ter a mesma relevância para textos do dia a dia, né? Previsão do tempo, placar do futebol, isso já acontece, claro, mas não é só sobre isso, não é só sobre tarefas que podem ser automatizadas em nível um pouco mais elevado. Né? A gente enxerga hoje talvez a automatização de processos via inteligência artificial, aprendizagem de máquina, em alguns limites em que ações repetitivas são possíveis de serem deslocadas. Um exemplo que me vem à cabeça agora diz respeito à análise jurídica de processos, onde você já tem hoje máquinas, algoritmos que conseguem se debruçar em toneladas de processos e a partir de inputs de dados conseguir, por exemplo, apoiar um grupo de advogados ou juristas para pensar numa jurisprudência ou mesmo pensar numa decisão a partir dessa análise que levaria provavelmente muito tempo para ser feita, né, sem utilizar esse tipo de recurso. Indo para o lado humano da questão, né, trazendo aqui a questão para o lado humano. Tem uma coisa que máquina nenhuma, a não ser que ela tenha essa consciência maldosa do exterminador do futuro, e vai que alguns dos filósofos que entendem de tecnologia indiquem que as máquinas trazem as intencionalidades humanas junto, ou seja, lascou, o exterminador do futuro pode vir e a humanidade estará extinta, ou seja, a gente está aqui discutindo algo que não tem o que discutir, a gente vai se ferrar mesmo, né? Mas partindo desse exemplo, Cássio, no qual o ser humano tem alguma ingerência, tem alguma possibilidade de fazer algo, né? Tem algo que a gente precisa
imediatamente pensar, e que tem muita gente se debruçando em relação a esse tema, muitos pesquisadores. Eu vou chamar um aqui que recomendo que vocês corram atrás, que é o Tarcísio Silva. Ele faz pesquisas voltadas à computação, muito voltada para a ética racial, já tem muito tempo. Né? E uma das questões que ele levanta, não só ele, mas muitos outros pesquisadores, dizem respeito ao impacto de soluções tecnológicas pensadas por inteligências artificiais que, na prática, acabam excluindo informações que, por exemplo, vou citar aqui um dos exemplos que o Tarcísio recentemente publicou. Sistemas desenvolvidos lá nos anos 60, 70, que, por exemplo, identificavam áreas de queimadas nos Estados Unidos. Então, qual que era a consequência? Bom, essas áreas aqui precisa ter algum tipo de atuação, precisa ter algum tipo de valorização, precisa ser desenvolvido assim, assado e tal. Qual foi o input humano em cima de algo que foi decidido como política pública a partir de um sistema? Então vamos botar fogo em algumas áreas aqui, vamos excluir algumas dessas regiões e vamos valorizar tais determinados pontos. Ou seja, era uma intencionalidade humana para excluir certas regiões, especialmente regiões mais pobres, tá? Mas que o sistema, o número, o dado, o dashboard, não exatamente esse termo na época, indicava o seguinte: olha, está acontecendo isso aqui, então vamos atuar nisso aqui. É o lado humano enxergando apenas uma parte, uma fração do problema, sem necessariamente identificar um lado fraco da corda. Né? Eu trouxe um exemplo antigo, mas a gente pode pegar exemplos recentes de reconhecimento facial. A Microsoft, a gente está gravando esse nosso podcast em junho, na mesma semana que a Microsoft decidiu, no mesmo momento em que a Microsoft decidiu descontinuar um programa de reconhecimento facial, que, veja, chegou a ser usado, inclusive, aqui no Brasil pelo Estadão, ali, acho que em 2018, para identificar expressões do debate, de um dos debates presidenciais. Esse candidato está tenso, esse candidato está nervoso, esse candidato está mais relaxado, descontraído. A conclusão, dentre as conclusões que se chega a partir desse descontinuar da inteligência artificial que reconhece a face, é de que falta muito ainda para fazer esse tipo de relação. E o mais importante, isso a gente vê acontecer à torto e à direito em qualquer potencial iniciativa envolvendo vigilância, envolvendo predição de problemas. Toda e qualquer inteligência artificial pensada para esse tipo de situação confunde rostos de etnia negra, o que gera uma distorção muito, muito pesada, pode criar algum tipo de situação que, de novo, invibiliza, torna esse grupo que já é necessariamente, já é um grupo complicado, já é um grupo que tem um complicador histórico, esse complicador se perpetua, porque as intencionalidades humanas estão reproduzidas nos próprios sistemas. Entende? Muitas vezes a gente olha isso até a pessoa dar o erro de projeto, na minha amostragem na região, mas assim, não é o todo. Eu particularmente, Cássio, assim, quando o pessoal olha e vê esse Minador do Futuro, eu sei lá, só para ficar, hoje já que a gente deu um monte, eu ia voltar para livro, mas já que a gente deu um monte de elemento de cultura pop, deixa eu trazer mais um. Para quem nunca assistiu, vale a pena, ainda é bom, Gattaca. Né? Um filme de 1997 sobre experiência genética, onde você faz aperfeiçoamento genético, naquele caso, para que as pessoas ficassem melhor. Eu acho que a gente não vai para este caminho, não do modelo Gattaca, mas um caminho muito mais de aperfeiçoamento do super-humano, meio a lá Homo Deus, em que a gente vai se plugar usando, não sei se o Neuralink do Elon Musk ou de alguém, e que isso vai sim a gente criar outros problemas, outras desigualdades e aí sociais, não tanto a gente não vai estar falando só na qualidade da pessoa ter ou não ter água, ela vai ter ou não ter um super cérebro, e o que essas pessoas vão poder fazer com isso. Me parece mais normal a gente supervalorizar o ser humano, alguns seres humanos serem mais valorizados, inclusive, do que outros, do que necessariamente a gente caminhar direto para uma sociedade em que nós vamos nos marginalizar como espécie e aí já entregar todo o poder às máquinas. Acho que a gente vai ter problemas no futuro, mas eu acho que é muito mais algo
no caminho cyberpunk do que no caminho ficção científica, mas mesmo assim, nesse aspecto, a gente voltar a supervalorizar o humano em algum momento menos religioso e mais humanista, que a gente precisa, não é salvação futura, é salvação de agora. Eu sei que a minha conclusão de pensamento, ela tá muito mais filosófica do que mercadológica, que é o que a gente pretende fazer aqui, mas se a gente traz para isso humanos mais capazes, a gente tem uma economia mais dinâmica. E é para esse lugar que eu prefiro olhar. Só para não parecer que eu filosofo demais, e bom, sim, eu filosofo demais, mas é inevitável, né, Marcel, a gente fazer essa dança entre cultura pop, ficção e o que de fato impulsiona a indústria, o que de fato faz com que essas coisas aconteçam. Prometo para vocês, são os últimos 15 segundos. O Marcel trouxe aqui uma visão meio neuromancer, né? Que é o clássico da ficção do William Gibson, que enfim, já tem 30 anos, em que você não diferencia entre os personagens quem é ciborgue. Esse ciborgue, ele é mais orgânico ou mais robô? Afinal, ele é um robô com partes humanas ou ele é um ser humano com anabolizantes construídos por máquina? Talvez a gente chegue nesse lugar. Mas repare, quem decide o lugar para onde a gente vai chegar é quem bota a mão na massa para fazer. Então, se algum filósofo da tecnologia disser que existe uma teoria política embutida nessa questão, a grande questão é que não está aqui, provavelmente eu não, nem Cássio, nem Marcel, não está na nossa mão decidir, mas talvez de um coletivo, de uma ideia um pouco maior, seria basicamente essa. Afinal, o futuro que a gente quer, né, desenhar, o futuro que se deseja, ele é mais neuromancer, ele é diferente. Se não existe determinismo tecnológico, e se a gente tem algum poder para isso, que lugar que a gente quer estar? Deixo essa pergunta para vocês pensarem, de repente, desenvolverem respostas possíveis aí. Olha, quando eu sugeri trazermos o André, Marcel, eu já sabia que a conversa ia ser assim. Então, e quando eu falo assim, eu estou falando desse repertório que vocês dois têm, gigantesco. Caberia mais 2 horas de conversa aqui, mas a gente combinou de se ater à questão toda trazida aí, né, pelo engenheiro americano Blake Lemoine, né? E então acho que a gente cumpriu esse papel. É isso, né, Marcel? Acho que ficamos hoje por aqui. Um papo excelente. Hoje a gente fica por aqui. André, muito obrigado pela presença. Porta aberta quando você quiser vir bater um papo com a gente. Porta aberta para a gente conversar de novo. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Muito obrigado pelo convite, Marcel, Cássio. Eu sou meio arroz de festa. É só chamar que a gente conversa, vai divagando juntos. É sempre uma delícia.